Olá pessoal, vamos falar sobre a formação do professor no Brasil. Porque a educação brasileira ela é organizada e estruturada da maneira que foi, né? Então, atualmente, ela é ditada pela Lei de Diretrizes e Bases, a 9394 de 1996, mas até a chegada dessa LDB atual, nós temos uma série de efervescência de eventos políticos e sociais que vão modelando a questão da educação, o sistema educacional e a própria formação docente. O primeiro período proposto por Saviani é de 1827 até 1890. Esse é um período bem rudimentar, bem inicial, quando o Brasil ainda é organizado em províncias e não havia um sistema de educação válido para todo o território. As províncias elas tinham uma autonomia e cada uma organizava ou não a seu bel, de acordo com suas conveniências e crenças. A formação docente ela só pega um caráter um pouco mais formal quando da criação da lei da Escola das Primeiras Letras. E a partir daí, começa-se uma espécie de treinamento que é baseado no método Lancaster, onde o professor, ele deixava sua localidade e ia até as capitais das províncias, recebia um treinamento, era instruído, retornava às suas localidades, e aí ele ou repassava esse treinamento para seus colegas ou aplicava isso com os alunos. Não havia uma formação em aspectos pedagógicos ou didáticos. Essa não era uma discussão existente. Não havia essa preocupação. Nós vamos ter um grande evento, que é a criação da Escola Normal, já no ano de 1834, e com ela é que se aparece uma maior estruturação dessa formação docente, embora bastante precária, pois é a época em que o Estado começa a assumir essa educação. Então há um entendimento de que é necessário se promover uma educação às crianças e que essa educação ela tem que ser coordenada pelo Estado, não mais por questões particulares ou individualidades e organizações da família, mas uma coisa organizada e executada, direcionada pelas ações do Estado, enquanto governo, enquanto nação. As escolas normais, elas foram fechadas. Elas não sobreviveram por muito tempo, foi um período curto. Elas reaparecerão em futuro posterior, em período posterior, mas nesse momento elas são fechadas com a alegação de ter pouca procura. Então, formavam-se poucas pessoas. Né? No lugar dessa formação na escola normal, deu-se uma formação de professores em exercício, que foi chamada de professor adjunto. Então, aquele candidato a ser professor, ele, na verdade, atuaria como auxiliar em uma determinada turma, aprenderia o ofício e depois assumiria uma sala de aula a posterior. O período seguinte, que vai de 1890 até 1932, ele é marcado pelo estabelecimento e expansão do padrão das escolas normais. Elas são reformuladas. Então, as escolas normais reaparecem, elas são reabertas, mas agora sob uma nova roupagem. É o que ficou conhecido como Reforma Paulista da Escola Normal. Essa Reforma Paulista ela vai influenciar a criação, um modelo de escola normal, de formação de professores,
em todo o território nacional. Então, começam a surgir escolas normais em várias outras capitais. A reforma, ela abrangia duas linhas de frente. Uma que era a defesa do enriquecimento dos conteúdos curriculares e uma segunda que era a ênfase na prática de ensino. Então, a característica desse período foi a criação dessa escola modelo voltada com uma proposta voltada mesmo para a formação docente. Por volta dos anos 30, toma força um movimento social, um movimento entre as personalidades que conduziam aí a educação, no sentido de promover um sistema de educação nacional, no sentido de organizar a educação de uma maneira mais uniforme e que você tivesse em todas as províncias, depois estados, o oferecimento de um mesmo sistema de ensino. Não que ele fosse único no sentido de que cada criança iria aprender a mesma coisa. Não era uma discussão de currículo dentro da escola, mas sim do tipo de educação, o modelo de ensino que seria empregado em cada uma das localidades, cada um dos estados, independentemente da política, né, que estivesse ali naquele estado. Então, desloca esse poder de cada um dos estados e passa isso para uma nação. Começa a se ter essa defesa. Bom, o período seguinte, ele vai de 1932 até 1939, e ele é marcado pela organização dos institutos de educação. Nesse período, a gente tem as reformas promovidas por Anísio Teixeira, no Distrito Federal, e por Fernando de Azevedo, em São Paulo. Esses são dois grandes nomes que vão influenciar toda a educação brasileira. Desse período de 1930 adiante, eles se encontram envolvidos por trás da filosofia de formação docente e de estruturação do ensino, que toma forma, toma corpo e ganha caráter de obrigatoriedade com as legislações que vêm sucedendo. A questão é que a escola do jeito que era, a educação ofertada do jeito que era, ela não atendia às demandas da sociedade. Então havia a necessidade de uma formação diferenciada, de algo com melhor qualidade. Então, começa-se a defender a necessidade de professores melhor preparados, uma preparação de professores de maior qualidade. Com o avanço da expansão das práticas da formação docente, um tanto quanto estagnadas, deu-se início ao surgimento dos institutos de educação, os quais foram concebidos como espaço de cultura da educação, de cultivo da educação, encarado não mais como objeto de ensino, mas também como objeto de pesquisa. Então, esse é um período interessante porque o professor, ele é percebido, a formação do professor é percebida também com um aspecto de pesquisa. Existe uma valorização da cientificidade. Dado ao pensamento desses principais personalidades envolvidas, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, eles trazem aí a ideia de que é necessário conhecimento científico para poder ter avanços, ter melhorias, ter qualidades. Que o professor ele precisava ser preparado nesse sentido também. Então, houve a transformação da escola normal para uma escola de professores.
E essa escola de professores, ela incluía alguns componentes curriculares que são biologia educacional, sociologia educacional, psicologia educacional, história da educação, introdução ao ensino, focado em princípios e técnicas, materiais de ensino e práticas de ensino. O período seguinte, vai de 1839 até 1971, ele é marcado pelo início das graduações. Graduações em um modelo muito específico conhecido como 3+1. Esse modelo 3+1, ele se inicia aí por volta de 1939 e ele perdura até os anos 2000, quando ele é abolido e substituído pelo modelo atual, né, em que nós temos a formação de bacharéis e a formação de licenciados, mas sem essa distinção marcada que havia com esse modelo 3+1. Então vamos lá. Os institutos de educação, eles não tinham o caráter de universidade, não tinham esse status de universidade. A partir de 1939, eles passam a ter. Então, eles assumem esse caráter universitário e a formação docente, ela passa a acontecer em um nível superior. Isso de acordo com a modalidade de ensino em que o professor iria atuar. Então, se ele iria atuar nos anos iniciais, o primário, então ele não precisaria ir de um nível superior. Mas se ele fosse atuar nos anos finais, que seria o ginásio e o ensino médio, então sim, ele teria que ter uma formação de nível superior. E daí, essa formação 3+1. Por quê? Porque os 3 primeiros anos dessa formação, eles eram dedicados ao conhecimento específico. Então, o professor de biologia, ele iria fazer ciências. Na época, nesse período, nós ainda não temos marcado uma habilitação específica, ciências, matemática, geografia, história. Nós tínhamos isso como uma grande área. Então, tínhamos aí a área das ciências e a área das letras. Então, história, geografia, linguagem estava ligada a esse eixo letras e ciências, ciências, matemática, física, química e biologia, nesse outro eixo que era as ciências. Então, o professor ele fazia aí 3 anos de específicas, onde ele ia trabalhar o conteúdo propriamente da física, da química, da matemática, da biologia. E caso ele quisesse atuar na docência, ele faria mais um ano com didática. E aí sim ele teria os componentes ligados à questão da educação, aspectos pedagógicos do ensino. Então, o bacharel fazia 3 anos e ele já se tornava um profissional de nível superior técnico. Para a licenciatura, seriam 4 anos, os 3 anos de bacharel, mais 1 ano de licenciatura, ou as didáticas. Acontece que essa versão, ela impacta até os dias de hoje, num processo de desvalorização dos componentes ligados ao ensino, que seriam componentes pedagógicos e didáticos. Eles ficam a segundo plano. E era muito comum a ideia de que o cursar desses componentes era proforme, que a pessoa ela já tinha feito os 3 anos, então ela já estava formada. Mas ela cumpriria aí esses outros componentes para fins de titulação. Então, o engajamento não era tão bom. O engajamento dos alunos não era tão bom. Nós verificamos isso, mesmo hoje, na formação de professores.
em cursos em que são bacharelado e licenciatura, existe uma tendência a ter aos alunos priorizarem as disciplinas que são específicas, em detrimento das disciplinas que são da área pedagógica. Então, o esforço, o empenho, as horas de estudo, elas são dedicadas mais às disciplinas específicas, né? Existem vários motivos para isso, que não cabe aqui, mas é o que acontecia e isso é ranço de uma historicidade. O período seguinte, vai de 1971 a 1996, nós temos um marco que é uma legislação chamada 5692, que ficou popularizada como uma LDB, Lei de Diretrizes e Bases, embora não fosse, né? Então, nós temos duas leis de diretrizes e bases. A Lei 4024, que é desse período quarto aqui, porque ela é de 1961, e posteriormente a 9394 de 1996. Mas nesse entremeio, a educação ofertada nesse período até 1971, ela não atendia mais as demandas, as necessidades formativas, era preciso formar mão de obra. E para formar mão de obra, essa mão de obra tinha que ter um caráter técnico, que o sistema educacional da 4024, ele não possibilitava. Então, a Lei 5692, ela é promulgada e ela remodela as diretrizes para a educação nacional. Ela reconfigura o que era definido pela LDB 4024. E nesse processo, nós vamos ter aí a substituição da escola normal pela habilitação específica de magistério. Isso é um marco do período. Mas nós temos, além disso, a questão do golpe militar de 1964, que deflagrou adequações no campo educacional. Havia no cenário mundial uma tendência a uma escola tecnicista, à formação técnica, a mão de obras operária. Então, a educação ela foi remodelada para atender essa demanda. A reorganização do ensino foi nos moldes de ensino de primeiro grau e ensino de segundo grau. No período anterior, o que nós tínhamos era primário, que era da primeira até a quarta série, o ginásio, que era a quinta série até o nono, até a oitava, e ensino médio. No período seguinte, essa distribuição ela foi modificada. Então, passa a ser primeiro grau, primeira série até a oitava, e segundo grau, que é o ensino médio. Isso vai ser modificado na Lei de Diretrizes e Bases de 9394. Desaparecem as escolas normais e em seu lugar aparece a escola de magistério, onde as normalistas eram formadas para o magistério em nível de ensino médio. Então, nós temos aí o aparecimento dos cursos de ensino médio integrado com um técnico, o magistério, o técnico em contabilidade, técnico em edificações, mecatrônica, mecânica, eletricidade, eletrônica. Então, eram campos em que o Brasil precisava de mão de obra de forma rápida. Então, como fazer isso? Ofertando ainda na educação básica, sem a necessidade de esperar uma formação de nível superior para esse profissional estar apto para o mercado. O período seguinte, que é marcado pela 9394, ele é o advento dos institutos superiores de educação, das escolas normais superiores e o novo perfil do curso de pedagogia.
Segundo Saviani, a LDB de 96, ela não correspondeu ainda às expectativas sociais de classe. Já desde o manifesto aqui de 1932, o ideário para a educação brasileira era um ideário mais democrático. E isso não se viu contemplado de maneira satisfatória com a Lei de Diretrizes e Bases. Ela introduziu como alternativa os cursos de pedagogia e licenciatura nos institutos superiores de educação e nas escolas normais superiores. Sinalizou por uma uma política educacional tendente a efetuar um nivelamento por baixo. Os institutos superiores de educação emergem como instituição de nível superior de segunda categoria, e isso fortalece o aspecto de desvalorização docente. É daí que surge essa ideia social de que se formar professor tem menos peso do que se formar engenheiro, de se formar em direito, de se formar médico. Esse status de uma formação aligeirada, sem devidos cuidados e rápida, desvalorizam o processo, desvalorizam a formação e, consequentemente, profissional. Alguns aspectos importantes, né? Nós vimos aí, olha, esse modelo foi o primeiro modelo melhor estruturado, em que se pensava uma educação, uma formação dos professores de uma maneira mais ampla, que não fosse um treinamento pontual, não fosse um treinamento apenas para executar tarefas com as crianças, mas dando um caráter aí de um professor como um profissional que realizaria um trabalho juntamente a outras pessoas. Então, em 1937, o que seria um primeiro curso de licenciatura, teria aqui o campo da educação, em que se formariam as pedagogas. Então, seriam as professoras para atuar nos anos primários, os anos iniciais, e as especialistas, né, supervisoras, orientadoras, gestoras da escola. As ciências, que aí nós tínhamos ciências, matemática, física, química e ciências naturais, ainda não aparecia aí a biologia, era ciências naturais, e as letras, que correspondiam a letras, filosofia, história, geografia e letras vivas, né? Bom, depois disso, nós vamos ter aí o modelo 3+1. O modelo 3+1 é esse que corresponde aos 3 anos de formação específica, na física, na química, nas ciências naturais, e 1 ano de formação didática. Feito esses 4 anos, o profissional saía licenciado no conhecimento específico que ele focou aqui nos 3 anos. Então, em ciências, em física, a grande maioria era licenciado em ciências naturais, porque então ele estava autorizado, habilitado para trabalhar física, a matemática e a biologia. Esse tipo de formação deixa de existir com a 9394. Pelo menos não é valorizado nela. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele é do ano de 1932. Esses são os 3 principais signatários, né, que são Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. O objetivo do manifesto era ter uma educação voltada para todos, sem discriminação de classe social. No período anterior a 1932, o que nós tínhamos era uma escola para elite. Então, nós tínhamos que apenas quem
ia realmente ter uma formação estruturada eram pessoas da elite, da classe dominante do país, porque envolvia investimento, envolvia acesso, envolvia a possibilidade de deslocamento, e isso, como não era realmente entendido como responsabilidade do Estado, ficava a cargo de cada família, somente aquelas famílias mais abastadas que organizavam isso para seus filhos. Então, o manifesto pretendia que acabasse com essa discriminação de classe social e de que a educação ela fosse um direito de todos. Eles defendiam a educação pública, gratuita e laica, então ela teria que ser independente de aspectos religiosos, por exemplo, ser pública e ser gratuita, para que todas as pessoas tivessem acesso. A educação para meninas, porque isso não era uma prioridade na época, a prioridade da educação era para homens e as mulheres ficavam, quando de alguma formação, era uma formação básica, apenas nas letras, e aquelas que conseguiam se destacar formavam-se para ser professoras, porém ainda com dificuldade. A educação como dever do Estado, porque até então não era. Vinculação dos recursos para a educação à necessidade de verbas para a educação. Então começa-se aí a discutir que como a educação ela deve ser um dever do Estado, o Estado deve arcar com essas despesas. Lembrem-se que no primeiro movimento de formação de professores, com o método Lancaster, quem custeava as despesas era o próprio professor. Então, aquele professor que não tinha um recurso financeiro, ele não tinha o treinamento. E professores sem treinamento, você tem aí impacto numa baixa qualidade do ensino ofertado. A criação de um Sistema Nacional da Educação única, porém não uniforme, respeitando particularidades, em termos de estrutura e organização, de maneira que essa estrutura e organização ela fosse válida para todo o território nacional. Eles defendiam a existência de dons biológicos, ou seja, inspirados aí nos estudos de Jean Piaget, eles acreditavam em algumas habilidades naturais, em que haviam pessoas com bastante desenvolvimento cognitivo para matemática, para linguagem, para ciências, para tecnologia, e que isso deveria ser valorizado. Daí a necessidade de ser uma educação voltada para todos, porque não havia garantia de que aquele filho da elite tinha esse tal dom biológico. Ele poderia ser aí uma pessoa desprivilegiada, uma pessoa pobre, com um dom natural para determinada área do conhecimento. E não seria desenvolvido, não representaria uma possibilidade de desenvolvimento para a nação, porque não teve acesso à educação. A consequência disso era que as universidades elas se tornavam um espaço elitista, restrita a uma elite intelectual. Então, aquelas pessoas em que não apresentavam esses tais dons biológicos não tinham acesso a esse espaço da universidade, que ficava sendo então um espaço privilegiado de formação. E os professores, por terem essa formação, eles eram considerados no manifesto como uma elite intelectual. Sendo uma elite intelectual, era obrigatório então que eles tivessem um nível superior, né? E desenvolvessem pesquisa. Consequentemente, eles pregam uma valorização dos professores, incluindo uma política de piso salarial e plano de carreira, mas um plano de carreira único, um plano de carreira que valesse tanto para a professora da educação básica quanto para um professor universitário. Assim, independentemente de qual era o local que esse professor está atuando,
a remuneração dele seria a mesma, a valorização dele seria a mesma, porque o entendimento da importância do seu papel é o mesmo. Aqui nós temos então as 3 leis, né, que vão ser marcantes para a estruturação desse sistema educacional. A primeira delas é a 4024, que é a primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacionais. Ela garantiu o direito à educação. Isso foi um avanço, porque isso não era garantido, já que não era dever do Estado. Mas com ela passa a ser, então, todas as pessoas têm um direito à educação. Porém, se ficasse constatado caso de extrema pobreza dos pais ou responsáveis, falta de escola na localidade, matrícula encerrada, não há vaga, por doença ou anomalia grave, essa obrigatoriedade deixava de existir. Então a escola, ela estava aberta e ela era gratuita, porém para pessoas neurotípicas, para pessoas com nível cognitivo mediano, não precisasse de qualquer tipo de apoio e que tivesse uma condição econômica viável para manter. Então, a responsabilidade de manter essa criança dentro da escola, com materiais, com deslocamento, eram dos pais. Então, famílias desprivilegiadas, no geral, suas crianças não frequentavam as escolas. E não havia mecanismo legal que modificasse isso. Formação do professor para o ensino primário no ensino normal de grau ginasial ou colegial. Então, não havia obrigatoriedade de que o professor tivesse nível superior para sua formação. Isso poderia se dar em nível de ensino médio. Consequentemente, nós tivemos aí, até próximo aos anos 2000, uma carência de professores formados nas suas habilitações específicas, formados em nível superior. Nós tivemos aí por muito tempo, até por volta dos anos 2003, profissionais com o que era conhecido como uma licenciatura curta, em que era uma licenciatura mais aligeirada, uma licenciatura rápida, e que dava a possibilidade de o professor atuar no ensino de primeiro grau. A formação de professores para o ensino médio seria em nível superior. Então, nós tínhamos aí 2 tipos de formação, né? Uma que de nível superior e uma que não necessitava, né? Então, para o ensino médio, isso era obrigatório, mas demais não. A Lei 5692, do ano de 1971, que não é uma LDB, mas mexe na estrutura e organização do sistema educacional, ela torna o ensino de primeiro grau obrigatório, dos 7 aos 14 anos, a educação à distância como possível modalidade de ensino supletivo. Então, aí nós temos, nesse período, nós temos aí uma ferramenta que era uma escola universal, que era uma escola por correio. Então, o aluno se matriculava, recebia pelo correio livros, materiais de estudo, cadernos de exercício, se preparava, depois ele fazia uma prova e ele sendo aprovado, ele recebia aí a titulação correspondente. Então, esse aí foi o nosso primeiro movimento de educação à distância. Formação preferencial do professor para o ensino de primeiro grau, da primeira à quarta série, em habilitação específica no segundo grau, que é o segundo grau magistério. Formação preferencial do professor para o ensino de primeiro e segundo grau em curso de nível superior. E formação preferencial dos especialistas em educação, também em nível superior. Com a Lei 9394, de 96,
E essa legislação, ela teve um envolvimento de diversos setores da sociedade brasileira, com a organização de fóruns municipais, estaduais e nacionais de educação para discutir os principais aspectos e tentar aí uma representatividade. O modelo é bastante discutido e entre o modelo inicial e a versão final, muitas modificações foram feitas e muitas solicitações, muito desejo da comunidade educacional não foi atendido. No final das contas, o que nós tivemos foi o estabelecimento da gestão democrática nas escolas. Então, com isso se estabelece a formação dos conselhos de classe, conselho escolar, associação de pais e mestres, grêmio estudantil, colegiado. E isso dá uma certa autonomia para a escola, porém sempre ainda amarrado ainda a essas estruturas legais que devem ser cumpridas. Educação básica, obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade. Então, ela inclui a educação infantil aí na educação básica, o que até então não acontecia. A formação dos especialistas da educação em nível superior ou em nível de pós-graduação. Por que em nível de pós-graduação? Porque até então, o especialista ele era formado em pedagogia no curso superior de pedagogia. A partir da 9394, ele pode ser um licenciado em matemática, em biologia, em física, ele pode ser um advogado, desde que ele faça então uma pós-graduação em supervisão e orientação escolar, uma pós-graduação em gestão. E aí ele vai estar apto para atuar como especialista da educação. Formação de docentes, para atuar na educação básica, tem que ter um curso de nível superior, sendo aceito para a educação infantil e anos iniciais, do 1º ao 5º ano, o ensino médio, curso normal de ensino médio. Na realidade, houve uma grande controvérsia de entendimento da legislação, e embora ela permitiu, houve um movimento da própria educação de se garantir que todos os profissionais aí tivessem nível superior. E por um bom período, a escola normal de magistério, ela nem chegou a ser ofertada. Ela foi retomada há cerca de 4 anos, mais ou menos. Formação de professores de disciplina específica, agora somente com nível superior e em licenciatura plena, ou seja, para a habilitação em toda a educação básica. Não é mais permitido a licenciatura curta, aligerada. Então, é necessário aí a licenciatura plena. Aqui tem os textos que são base. Esses textos encontram-se disponíveis na pasta de arquivos da turma no Microsoft Teams e o link está disponível na plataforma do Moodle. Por hoje é só. Até mais.